Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Orjen Yuji Nubjan San Pema Kisadum Pola Yatsen Chogi Nyudrubnye Pema June Jesudrang Kordo Kandro Mampe Kor Je Sudadrubche Jinji Labchir Jesus So Guru Pema Si Je Hum Hum Jen Yujin Lubjan San Pema Gisar Dom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pema Jume Je Sudrang Kordu Kadro Mampe Kor Je Sudrang Che Jinji Labchir Jesus So Guru Pema Si Je Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Jodan Sochi Chodan Bajanchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinsu Jipe Sodan Jidrula Penchir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan Bajanchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinsu Jipe Sonanchi Drula Pinche Sanje Drupasho. Então a gente vai fazer, a gente vai começar pela meditação. E a gente vai fazer um pouco diferente hoje, porque a gente vai tomar uma das preces da sadhana como base para a meditação que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai tomar essa prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca como base da meditação que a gente vai começar agora. A divisão dela é muito interessante, porque ela vai trabalhar olhos, ouvidos, mente, a percepção como um todo, e ela conclui com a sensação de dualidade nossa com as coisas. Então ela começa com os objetos visíveis ao olho. De todos os sentidos, ele é considerado o mais forte. A gente passa mal com cheiro, né? Mas nada se compara à visão. A visão ela é considerada das portas dos sentidos a mais desafiadora de todas, né? Então, o que quer que apareça de fato com objetos visíveis ao olho. Então a gente está parado, aí não importa o que quer que esteja na nossa frente, se tem uma televisão, se tem um gato, um cachorro, se tem uma janela que tem coisas acontecendo, se tem outras pessoas passando, não importa. O que quer que apareça, tudo no mundo externo. Embora apareça, descanse sem tomar isso como sendo real. Então é muito preciso, descanse sem tomar isso como sendo real. Não é assim, force a ver a vacuidade daquilo, desmonte aquilo até você se dar conta que aquilo é... Não, descanse. Então, como que é se aproximar dessa abordagem que o texto traz desde o início, mas de uma perspectiva em que ao invés da gente fazer força, queimar os neurônios para então ver, a gente descansa, sem tomar isso como sendo real. Só isso. Só descansa.
A purificação da percepção dualista é a forma clara, porém vazia da deidade. Esse é o sentido da deidade, de uma forma muito profunda, né? A gente cria a deidade, ela tem aparência, ela tem cor, ela tem forma, assim por diante, mas ela é vazia. Suplico ao lama do desejo e do apego naturalmente liberados. Suplico a ordem Pema Jr. Esse aqui é muito preciso também, que é o que quer que ressoe de fato como objetos perceptíveis ao ouvido. A gente está parado, tem barulho. Não importa se é o vento, se é a buzina, se é um telefone que toca, se são passos, se é uma música, não importa. O que quer que ressoe de fato como objetos perceptíveis ao ouvido. Todos os sons percebidos como agradáveis ou desagradáveis. Não importa. Descanse, de novo, descanse na união do som com a vacuidade, livre do pensamento especulativo. Então a gente vai ver que tem um som, uma onda sonora. Aquela onda sonora, quando a gente recebe, a gente imediatamente acopla um pensamento especulativo. Então, o que nos incomoda não é o som, mas o que nos incomoda é o pensamento especulativo. É muito legal essa expressão. É a nossa, o que a gente adiciona ao som, é isso que nos incomoda. Então, livre do pensamento especulativo. Porque tem um som, aí a gente começa a reverberar. É como se a gente entrasse num looping. Mas de novo essa pessoa, de novo esse barulho, esse vizinho, nós já reclamamos. E agora? Tem reunião de novo? A gente começa. Só descanse. A união do som com a vacuidade é isso. A união do som com a vacuidade, além do princípio do fim, é a fala dos vitoriosos. Suplico a fala dos vitoriosos, a união do som com a vacuidade. Suplico a ordem Pema Juni. Isso é a fala dos vitoriosos. Aí vem a mente. O que quer que surja de fato como objetos da imaginação. Não importa. Ele diz aqui, não importando quais pensamentos surjam dos 5 venenos emocionais. A gente não escolhe se vem raiva, se vem desejo, se vem inveja, se vem orgulho, se vem carência. Não importa. Não importando quais pensamentos surjam dos 5 venenos emocionais. Não se surpreenda, não se critique, nada. Não permita que sua mente os antecipe. É tipo assim, aí deu um espaço. Aí a gente não havia nenhum pensamento, já pensou. Não permita que a sua mente os antecipe, siga-os ou se entregue a eles. Só isso. Simples. Ao permitir que esse movimento descanse em sua própria base, você é livre no Dharmakaya. Aí de novo tem essa expressão, descanse. Só descanse. Deixe aquilo seguir o seu rumo. Suplico ao lama da sabedoria intrínseca naturalmente livre. Isso é a sabedoria intrínseca naturalmente livre. Uma habilidade de permitir que o movimento descanse na sua própria base. Aí a gente é livre no Dharmakaya. Isso é Guru Rinpoche, Ordem Pema Juni. Aqui é interessante, ele diz assim, externamente há as coisas percebidas como sendo objetos externos. Mas ele não só diz isso, né, como a gente sente, que tem as coisas percebidas como objetos externos, mas tem a pureza das coisas percebidas como objetos externos. A pureza é uma expressão muito forte, mas ela significa que dentro das coisas percebidas como sendo objetos externos, elas não têm aquilo dentro delas. Isso é a pureza. Elas estão livres da gente e elas estão livres delas mesmas. E internamente há o sujeito interno, mas tem a liberdade da natureza da mente, percebida como sendo sujeito interno. Esse sujeito interno, ele nunca é o mesmo, ele está sempre mudando. O observador, a liberdade da natureza da mente, percebida como sendo sujeito interno. Entre esses, há o reconhecimento da verdadeira face da lucidez total. Através da compaixão dos Tathagatas dos 3 tempos, possa-me ser concedida a bênção que liberta meu fluxo mental. Aí termina com uma aspiração, né? Então a gente vai fazer, eu falei rapidamente, mas a gente vai fazer agora. Então eu vou lendo devagarinho, e como se fosse uma meditação conduzida, né? Aí eu vou dando umas pausas assim, para a gente poder contemplar um pouco essas palavras, né? Então vocês podem encontrar uma posição que vocês fiquem confortáveis.
em permanecer imóveis por alguns instantes. Que apenas permite a mente repousar, o corpo se acomodar, a respiração também assumir um ritmo natural. E a gente solta quaisquer preocupações, expectativas e simplesmente experimenta permanecer. E nesse exato momento, o que quer que apareça de fato, com objetos visíveis ao olho, nossos olhos estão abertos, eles apenas descansam no espaço à nossa frente, sem rejeitar o que quer que esteja ali. Tudo no mundo externo, embora apareça, descanse sem tomar isso como sendo real. Apenas contemple. A purificação da percepção dualista é a forma clara, porém vazia da deidade. Suplico ao lama do desejo e do apego naturalmente liberados. Suplico a ordem Pema Juni. Soe de fato, como objetos perceptíveis ao ouvido. Apenas perceba, esteja atento aos sons, sem discriminá-los. Apenas perceba. Apenas perceba todos os sons que você sente como agradáveis ou desagradáveis. Não importa. Apenas perceba, sem julgar. Descanse na união do som com a vacuidade, livre do pensamento especulativo.
procure reconhecer que para cada som, cada barulho, há um pensamento especulativo, há um significado que brota sem esforço da nossa mente. Nós acoplamos um rótulo ao som. Nós dizemos eu gosto, eu não gosto, muito alto, muito baixo, liga, desliga e assim por diante. E nós ficamos presos a esse emaranhado. Às vezes o som já desapareceu, mas nós seguimos alimentando. Apenas perceba. Suplico a fala, a união do som com a vacuidade, além do princípio ou do fim, é a fala dos vitoriosos. Esse é o som dos Budas, a fala dos Budas. Suplico a fala dos vitoriosos, a união do som com a vacuidade. Suplico a ordem Pema Joni. Agora procure perceber o que quer que surja de fato com objetos na sua imaginação nesse exato momento. Apenas perceba. O que é que surge? Sem tentar jogar fora, sem tentar ampliar, sem nada. Apenas perceba. Não importando quais pensamentos surjam dos 5 venenos emocionais, não permita que a sua mente os antecipe. Não fique esperando que aquilo surja. Não procure produzir pensamentos nesse momento. Não permita que sua mente os antecipe. Siga-os ou se entregue a eles. Ao permitir que esse movimento descanse em sua própria base, você é livre no Dharmakaya. Apenas permita que esse movimento dos objetos da imaginação, das memórias, apenas permita que esse movimento descanse. Não chacoalhe ainda mais. Deixe a mente descansar. Aí você será livre no Dharmakaya.
Suplico ao lama da sabedoria intrínseca naturalmente livre. Suplico a ordem Pema Joni. Agora contemple. Externamente, tudo ao seu redor. O que quer que esteja ao seu redor, que você sinta como separado de você. A pureza das coisas percebidas como sendo objetos externos. Contemple. E internamente, há essa sensação de um sujeito interno, de alguém do lado de dentro. Que é completamente imóvel. Então, internamente, há a liberdade da natureza da mente percebida como sendo o sujeito interno. E entre esses, há o reconhecimento da verdadeira face da lucidez total. O que há entre essa sensação de algo fora e de alguém dentro? A verdadeira face da lucidez total. E através da compaixão, dos Tathagatas, dos Budas, dos três tempos, passado, presente, futuro, possa me ser concedida a bênção que liberta meu fluxo mental. E assim a gente encerra essa prática. Bom, então, essa é uma prece da sadhana.
As preces da sadhana, elas não são preces no sentido convencional que a gente imagina, mas elas são roteiros de meditação, todas elas. Então, a sadhana, na verdade, se a gente pegar a sadhana e entrar em retiro, não falta nada, né? Tá tudo ali. Então, é menos ritualizado do que a gente imagina, né? É menos religioso do que a gente imagina e mais um roteiro de meditação, né? A sadhana toda é isso. Não importa se tem uma deidade no meio, é um roteiro de meditação também. Igual. Então, a gente vai terminar hoje esse capítulo, né? E o que ficou faltando com relação a esse capítulo é justamente o que ele vai chamar método de meditação, que é uma sugestão de meditação, que ela vai lembrar um pouco isso que a gente acabou de fazer agora, né? Então, isso fica como uma sugestão. Vocês vão ver agora, né, como é que ele vai apresentar isso. Para quem tem o livro, a gente parou no final da página 75. Onde diz assim, uma nota, né? É escrito nota, a gente parou ali. A nota diz assim, alguns svatântricas, que é, enfim, essa abordagem que a gente está olhando aqui, eles consideram que os objetos externos e aparentes, eles são substancialmente diferentes da mente, e outros discordam. Mas todos concordam que tanto os objetos percebidos externamente, quanto as consciências internas percebedoras, são vazios de uma natureza intrínseca. Nenhum deles aceita, como fazem os Chittamatrins, que os fenômenos originados interdependentemente têm alguma espécie de existência verdadeira. Eles concordam que eles são vazios de uma natureza intrínseca. Essa palavra, essa expressão vai surgir várias vezes, né? Ou seja, aquilo não existe por si só. Eles concordam em relação a isso. Aí tem isso que é a parte final, que é o método de meditação, que é uma sugestão, né, de como colocar em prática, vamos dizer assim, né? Aí ele diz assim, na meditação de Tamatra, que era o que a gente tinha visto antes, no capítulo anterior, nós vimos que o objeto vazio era a mente. Ou seja, era vazio da dualidade percebedor-percebido, daquilo que é visto. Na meditação dessa escola aqui, Svatântrica, o objeto que é vazio são todos os fenômenos, internos, externos, isso é, tanto os fenômenos mentais quanto os objetos externos que aparecem. Tudo é vazio de uma natureza intrínseca. Então tem essa contemplação, não apenas aquilo que a gente percebe como do lado de fora, mas o que a gente percebe como dentro, aquilo não tem uma coisa absoluta dentro. Como fazer? Então ele dá uma sugestão. Comece a sessão de meditação que você for fazer tomando refúgio, despertando o Bodhicitta. Isso é como se fosse para a gente poder posicionar a nossa intenção para aquela prática, onde é que a gente aspira a chegar, né? Onde é que a gente quer ir. Então isso é anterior a qualquer foco que a gente vai assumir, qualquer coisa mais, vamos dizer assim, objetiva, né? A gente se posiciona. Então o início ele sempre vai depender disso, né? Do quanto que a gente consegue se posicionar, onde é que a gente quer chegar com isso. Então esse ponto ele é muito importante, né? A gente começa tomando refúgio, despertando o Bodhicitta. Se a gente não fizer isso, o resto todo não funciona. Precisa. Então, tendo estabelecido a certeza após o ouvir, o estudar e o refletir, abandone todas as dúvidas e repouse a mente na sua própria natureza do vazio e na natureza do vazio de todos os fenômenos. Ele deu um salto quântico aqui, assim, né? Mas, enfim.
livre de todas as concepções, como existência, inexistência e assim por diante. Repouse a mente naquele vasto espaço aberto. Assim como os sonhos desaparecem quando os reconhecemos pelo que eles são. Da mesma forma, tudo desaparece na vasta expansão da natureza do vazio, quando meditamos livres de elaborações conceituais. Então ele parte do pressuposto que a gente, tendo entendido, a gente instantaneamente repousou lá e lá ficou. Aí o que quer que surgisse, o que quer que desaparecesse, era lá mesmo, era visto desse lugar. Então essa é a instrução muito curta de prática, né? Entre as sessões, medite sobre como tudo aparece vividamente, mas é vazio. E como, embora vazio, ainda aparece. Assim como os sonhos aparecem mesmo sendo vazios. Então uma coisa não exclui a outra, né? O fato da gente entender que aquilo é vazio não significa que aquilo então precisa desaparecer. Uma coisa não exclui a outra. Então que a gente procura se lembrar disso no meio do dia, né? Quando a gente estiver fazendo o que quer que seja. Essa natureza do vazio é a natureza do Dharmakaya, do Buda. E também a natureza definitiva de todos os seres. Aí se a gente olha aquilo e aos poucos vai investigando isso na gente, por que que nos outros seria diferente, né? É a mesma coisa. Então a gente vai precisar fazer esse exercício de perceber que aquilo que acontece com a gente acontece com todos os seres, não tem separação. Devido à uniformidade dessa natureza, os seres são capazes de realizar a iluminação dos Budas e se tornarem Budas com o poder da atividade contínua, a fim de liberar todos os seres sencientes. Todos os seres podem fazer isso. Refletindo sobre isso, dedique todo o mérito acumulado por meio dessa meditação, a completa e perfeita iluminação dos seres. A gente começa com Bodhicitta, termina com Bodhicitta. A gente começa e termina do mesmo jeito, né? Muito bonito isso. Então é muito bonito isso como ele fala, porque a gente poderia ficar lá meditando sobre a vacuidade e o mundo que se exploda, né? Mas não, a gente começa com Bodhicitta e termina com Bodhicitta, porque é o que vai de fato dar um sentido por o que a gente estiver fazendo, né? Então, de uma maneira meio curta, assim, a gente acabou esse capítulo, né? E tem mais, nesse texto, tem mais dois capítulos ainda, né? Tem depois a Escola Prasangika, Madhyamaka, que todo mundo que já viu o Dalai Lama já viu ele falando sobre isso, né? Ele sempre fala, é a abordagem preferida do Dalai Lama, né? E depois, o último capítulo do livro, eles são capítulos mais curtos agora, eles são nuances pequenas, assim, que a gente vai perceber de uma escola para outra. E a última abordagem tem um pouco mais de diferença, mas a gente já está indo para os finalmente, vamos dizer assim, né? Então, a vacuidade, num certo sentido, ela não muda, mas a forma como a gente contempla esse tema e também o jeito que a gente conta para a gente mesmo sobre a vacuidade é que vai ficando mais claro e a gente vai vendo mais nuances, né? Então, por exemplo, quando a gente olha na perspectiva da vida, como ela acontece com a gente, quando alguma coisa não está indo bem, né, alguma coisa dói, a gente tenta se lembrar imediatamente da vacuidade, para ver se aquilo passa, né? Para ver se aquela dor diminui, para ver se a gente se esquece, se acontece alguma coisa, enfim, né? Se aquele incômodo desaparece, se o corpo também deixa de respirar por dentro daquilo.
Então é como se a gente usasse, né, a gente lembrasse desse tema da vacuidade como se fosse um antídoto muito forte, quase um super antibiótico, né? Como se fosse capaz de aniquilar aquela confusão que a gente está vivendo, né? E, e é isso mesmo. O Buda ele apresenta desse jeito, né? Aquilo é um remédio super forte. Mas daqui para frente, a diferença ela vai começar a ser muito sutil de percepção, mas ao mesmo tempo é muito importante a gente se dar conta disso, né? Porque diz respeito, se a gente olha de um jeito muito íntimo, como que a gente conta essa como que a gente conta para a gente mesmo esse ensinamento da vacuidade, né? Como é que a gente usa esse ensinamento da vacuidade? Como é que a gente se relaciona com ele? Por exemplo, quando a gente é apresentado a esse tema e a gente começa a tentar entender, a gente quase que instantaneamente começa de uma posição que é como se tivesse sempre um não na frente, né? Como se tivesse sempre uma negativa na frente. Isso não é real, isso aqui não existe, isso não alguma coisa, né? Que é para ver se a gente acorda, né? Mas é como se tivesse, é importante contemplar isso, né? É como se tivesse quase uma negativa de saída, né? E não tem isso dentro, isso não existe do jeito que você pensa, né? Os ensinamentos, eles têm muitos que vão falar sobre isso, né? E o aspecto de como que aquilo surge quase não é falado. Vocês percebam que até agora a gente não chegou a entrar muito nesse aspecto da luminosidade, né? Tudo bem, aquilo não é real, mas como é que surge? Eles dizem, não, é um sonho, é uma ilusão, é uma miragem, é um arco-íris. Mas aquilo não resolve muito, né? E essa qualidade da luminosidade, nessa abordagem como a gente está olhando aqui e na próxima, ela não é muito falada, ela vai ser mais falada na última, né? Que é a abordagem do Dzogchen mesmo. A razão de, nesse momento, a gente não chegar a mergulhar muito dentro desse aspecto é porque a gente está acreditando muito na luminosidade. A luminosidade é como se fosse o nosso problema, pelo menos é o jeito que a gente sente, né? Então é como se a gente estivesse num extremo e a gente está tão rigidamente preso naquele extremo que é como se a gente precisasse quase de algo tão potente quanto para ver se depois aquilo se equilibra um pouco, né? Então a gente no início obrigatoriamente quase que vai para aquele outro extremo de ter que desmanchar as coisas por um tempo para a gente se familiarizar com essa percepção mais aguçada das coisas, né? Então é importante a gente contemplar que se quando a gente olha o tema da vacuidade, se a gente não tem guardada dentro de nós uma expectativa de que aquilo vai desaparecer, como se a vacuidade fosse apagar a luminosidade, né? Como se a contemplação da vacuidade fosse fazer desaparecer. Pode ser que a gente tenha uma expectativa escondida, a gente tenha uma esperança, a gente tenha uma a gente imagina que deve ser alguma coisa tipo essa que deveria acontecer, ou alguma coisa do tipo, né? Então esse remédio, ele é muito forte, ele é totalmente necessário, mas ele pode nos deixar críticos demais também. Ele pode nos colocar numa posição um pouco extrema sem que a gente perceba. E esse é o paradoxo, porque, enfim, a gente está estudando a escola Caminho do Meio, mas é como se isso isso iluminasse melhor esses extremos que a gente pode escorregar sem ver direito, né? E especialmente a última abordagem, que a gente vai ver daqui a poucas semanas, ela vai privilegiar muito o aspecto luminoso do surgimento das coisas e do surgimento das coisas como não tendo necessariamente uma explicação assim muito razoável. É uma coisa mágica o surgimento das coisas, né? O Vajrayana todo ele vai brincar com esse aspecto luminoso, principalmente
a forma como dentro do Vajrayana vai se falar sobre vacuidade e luminosidade, né? E essa é como se fosse uma forma de contar esse assunto, uma forma de contar essa história, né? Então, existem muitas formas da gente contar para nós mesmos a vacuidade, a luminosidade, o fato das coisas não existirem, das coisas serem uma ilusão, como que a gente usa, abusa e se relaciona com essa classe de ensinamento, né? Como é que a gente faz? Só que quando a gente está dentro do caminho, a gente não consegue muito imaginar como é que deve ser, né? Porque justamente a gente está no caminho e a gente só consegue falar do tanto que a gente já caminhou, a gente não consegue falar mais do que isso. E é mais ou menos a gente está fazendo uma escalada e a gente não sabe muito bem como é que é o topo da montanha, como é que é o pico. A gente só consegue saber mais ou menos aquilo que a gente andou. Mas mais para frente a gente não imagina muito como que é. A gente olha e falta muito a princípio, né? Como que será que é? E então é como se o jeito que a gente vai contar os ensinamentos para nós mesmos, ele é totalmente ligado ao jeito que a gente está vivendo a nossa vida, o que está acontecendo com a nossa vida e o tanto que a gente já andou. Mas como será que é contar desde alguém que já chegou lá, né? Alguém que já chegou, viu e consegue olhar para todo o percurso, desde o início até lá em cima, e consegue contar essa história, né? Então, é muito interessante os jeitos que existem de falar sobre isso, né? Então eu pensei que hoje a gente podia fazer uma coisa um pouco diferente, porque acho que a gente já torrou muitos neurônios, né? A gente já está em outubro, e mais pandemia, e alguns já ainda vão fazer o retiro do Alan Wallace, vai queimar certo os últimos fusíveis que sobraram nesse ano. Vocês podem estar certos. Física quântica com Shamatha, com do John Limpa, não vai sobrar nada, né? Espero que vocês sobrevivam. Mas aí eu pensei da gente fazer mais ou menos assim, né? A gente imagina como que a gente conta, a gente tirando o foco das abordagens, né? Eles acreditam nisso, eles discordam daquilo. A gente tira a ênfase, né? A gente tira o peso dessa questão das nomenclaturas e das escolas e fica com o produto. É como que é olhar para as coisas desse lugar, mas especialmente como que é se relacionar com a experiência desse lugar e como que é contar o caminho desde a experiência desse lugar, né? Como que será que é isso, né? Como será que não é? Então tem uma história que eu acho muito bonita, que eu me emociona toda vez que eu olho para ela. Aí ontem eu mandei para o Pedro e eu pedi para o Pedro traduziu aquilo na hora. Agradecer o Pedro ali pela tradução instantânea, ficou ótima. É uma história curta, contada pelo Trungpa Rinpoche, que é muito bonita. E o Trungpa, ele usa um método muito criativo para falar do caminho inteiro, do caminho inteiro. Então eu vou compartilhar com vocês aqui, depois eu mando para vocês. Vocês conseguem ver? É uma história muito bonita. Eu adoro esse jeito, porque esse método da gente estudar as escolas, estudar aquilo, é um pouco aquelas coleções que tem nos Estados Unidos, for Dummies, em que tu tem que desenhar tudo, tintim por tintim, né, para a pessoa. Tu tem que desenhar. Isso aqui é como se fosse mais lúdico, né? Eu gosto disso, é mais indireto. Então, o Shogyen Trungpa Rinpoche, ele tem uma história, né, que ele contou uma vez, que se chama O Castelo do Ego. Então, eu vou ler aqui devagarinho, e aí eu vou dar umas ideias aqui para a gente contemplar ela. Ela é muito simbólica. Cada frase é completamente cheia de significados, vocês vão ver. Então,
Tinha esse aluno do Trungpa, Jack Niland. Ele conheceu o Trungpa no verão de 1970, no Tail of the Tiger, que é o lugar que o Trungpa morava, em Vermont, nos Estados Unidos. Mais tarde, nesse mesmo ano, Trungpa Rinpoche havia lido o livro Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. E logo antes do Natal, o Trungpa Rinpoche ele reuniu um grupo de alunos, das pessoas que estavam lá, na sala de estar do Tail of the Tiger, por volta das 4 horas da tarde. E aí ele contou uma história que, disse ele, continha todo o Vajrayana, continha todo o caminho, todo o caminho. Então, como tem todo o caminho, tem isso que nós estamos vendo aqui. Mas tem muitas outras coisas também. Mas ao invés dele desenhar, que contém todo o caminho, ele vai contar uma história. Era uma vez. Começa assim, o melhor jeito de contar a história, né? Era uma vez. Então, era uma vez um pequeno menino que era uma criança arco-íris. O início já é triunfante, né? Era uma vez, era um pequeno menino. O pequeno menino somos nós. A gente olha para o Sansara, olha para o budismo, a gente sente uma criança pequena. A gente pensa, eu não dou conta disso, isso é gigante. Só que ao mesmo tempo, esse pequeno menino que olha para tudo isto, quando isso tudo é olhado desde o pico, desde o cume, é um arco-íris. Aquilo nunca foi outra coisa. Nunca teve solidez, né? Esse menino, ele vivia num vasto deserto. Ele não sabia de onde ele veio, nem qual era o seu nome. Ele estava completamente só e nunca havia encontrado mais ninguém. Ele era totalmente feliz. Ele amava o nascer do sol, o pôr do sol, a lua e as estrelas. Eu estou vendo a Tamara fazer um desenho aqui. Então ele vivia num vasto deserto, muito bonito, né? O vasto deserto da Dharmakaya, aquilo não tinha limites, né? Ele não sabia de onde ele veio, nem qual era o seu nome. Ele estava completamente só, nunca havia encontrado mais ninguém. Ele era totalmente feliz e ele amava o que acontecia ali com ele. Aí olha o que acontece. Um dia, aí sempre tem isso, né? Podia não ter, mas sempre tem. Um dia, ele estava cavando no chão, casualmente, na areia. E aí ele encontrou uma pedra sólida, com o formato de tijolo. Ele a recolheu, colocou sobre a areia, então ele cavou mais um pouco. Isso aqui é muito interessante. Um dia, estava brincando no meio daquela liberdade toda, e a gente encontrou alguma coisa que a gente disse, não, mas isso aqui é sólido. Isso aqui, eu vou construir a minha vida em cima disso. Isso aqui é o que é. É isso aqui que eu quero fazer acontecer. Isso aqui sou eu. Aí a gente coloca e a gente segue cavando, a gente quer encontrar mais, a gente quer ampliar, né? A gente quer construir mais. E a gente vai procurando mais e mais tijolos, a gente começa a empilhar, a gente começa a construir aquilo. Até que a gente constrói um castelo gigantesco, que foi o que o menino fez. Ele construiu um castelo gigantesco. E aí ele ficou completamente fascinado. Ele se sentou, olhando para o seu castelo, até que o sol se pusesse e a lua se elevasse no céu. Porém, enquanto passava sobre o gigantesco castelo, a lua ficou presa e o tempo repentinamente parou. É muito simbólico. A gente constrói, esquece que construiu e fica preso, olhando como se aquilo fosse separado da gente. Aí tem uma hora que é como se aquilo não só tivesse completamente separado, aquilo tem uma vida própria. A gente esquece que foi a gente que construiu aquela realidade daquele jeito. Aí tem uma hora que a lua fica presa, o tempo como que para, e a gente fica dominado por aquilo. O pequeno menino se desesperou e pensou que nunca mais veria o sol nascer novamente. Ele percebeu que ele teria que entrar no castelo para libertar a lua. A gente nem, aí já começa uma alucinação completa, mas é o que a gente faz, exatamente isso. Mas aqui é o caminho. A gente percebe, precisa fazer alguma coisa.
Então a gente tem que entrar dentro de algo que a gente mesmo construiu. Então a gente tem uma realidade de sonho que a gente construiu e a gente precisa de um ensinamento para ir lá, entrar dentro do sonho, fazer metabhavana para o ser de sonho, ter uma motivação para aquela realidade de sonho, fazer shamatha no mundo de sonho, mas a gente tem que fazer. Aí tem um caminho, aí sim começa o caminho. Então a gente tem que entrar no castelo que a gente construiu para liberar a lua. Para liberar a lua. Aí ele caminhou até o portão da frente, voltado para o leste. Aí começam essas imagens muito bonitas. Aí ele entrou, ele foi até o portão. Diante do portão havia 2 guardas, de aparência feroz, carregando grandes sabres. O pequeno menino dirigiu-se a eles. Eu tenho que chegar ao topo do castelo para libertar a lua. Os guardas ficaram furiosos e disseram: não, isso simplesmente não é permitido. O pequeno menino simplesmente sentou-se, pacificamente, e observou por um longo tempo. Finalmente, alguém tocou um apito, e os guardas foram embora, marchando. No pequeno intervalo, antes que os próximos guardas chegassem ao portão, o pequeno menino esgueirou-se para dentro do portão do leste. Ele havia encontrado um pequeno intervalo na raiva. Então aqui já tem um ensinamento. Ou seja, a gente começa, os obstáculos também vão se interpondo. E aí é como se o mundo não colaborasse muito com o caminho, né? Não, isso não é permitido, senão você teria que fazer outras coisas. E a gente também vai se deparando com a mente, né? A mente não obedece a gente, né? A gente não sabe o que fazer. Aí a gente tenta consertar a mente, parece que não tem conserto. Aí o que que o menino faz? Ele não briga. Ele se senta pacificamente e ele observa por um longo tempo. Os guardas são as emoções. Aí, guardas daqui a pouco, pluft, vão embora. Não tem um intervalo, tem um espaço, né? Gap é a palavra que ele usa em inglês. Tem um espaço. Então, a gente sempre tem espaço, né? Tem uma imagem, aquela imagem, daqui a pouco tem outra, daqui a pouco muda. Sempre tem um espaço, tem um intervalo entre isso. Então, ele não bateu boca com os guardas, ele não leu nenhum sutra para os guardas, ele não obedeceu os guardas também. Ele fez prática. E aí, quando os guardas se distraíram, ele atravessou. Então, o menino se dirigiu ao portão sul. Essa aqui é muito boa. Então, o menino se dirigiu ao portão sul. Lá havia um grande assustador general, com botas de arco-íris e uma aparência autoritária. Esse general, ele gritava ordens em todas as direções. O pequeno menino disse, menino pequeno, né? Eu tenho que chegar ao topo do castelo para libertar a lua. O general vociferou, não, você deve obedecer às minhas ordens. E seguiu gritando ordens continuamente. Atenção, marche, alto. O pequeno menino ouviu por algum tempo. Então olhou o general diretamente nos olhos e disse, não. O general, surpreso, ficou paralisado. Ninguém nunca havia dito não a ele. Sua bravata desintegrou-se e ele fugiu, humilhado. O pequeno menino entrou pelo portão do sul. Esse general é o karma, né? A gente obedece o karma é super autoritário com a gente. Você deve obedecer as minhas ordens. E aí ele segue gritando com a gente. Aí tem uma hora, o que o menino faz? Ele diz não pro karma, nesse sentido, né? É uma imagem. Aí o karma disse, nunca ninguém havia dito não para ele. Nunca, quando que a gente vai dizer não pro karma, né? Aí ele disse não pro karma. Aí o karma se desintegrou. Ele não rejeitou o karma, mas ele iluminou o karma. Aí ele se desintegrou. Aí o menino passou. Mas ele não ficou com raiva, não é isso. Mas ele não seguiu aquilo de um jeito muito profundo. Aí o karma fugiu, humilhado. Aí o menino entrou. Em seguida, o menino chegou ao portão oeste. Então havia um belo príncipe e uma bela princesa sentados juntos.
Eles estavam se admirando um ao outro, né? Tinha um casal ali. As paredes eram vermelhas, adornadas com flores e espelhos. E lustres pendiam do teto. Aí o pequeno menino disse: eu tenho que chegar ao topo do castelo para liberar a lua. O casal da realeza respondeu: não, 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 não. Você não pode nos deixar. É tão bonito aqui. Nós vamos a uma festa. Só que a gente não sabe o que vestir. Aí eles prosseguiram muito solenemente, perguntando sobre as suas roupas, os adornos, a maquiagem, tudo mais. Então é muito interessante, porque a gente vai andando no caminho e tem um momento que o caminho começa a ficar muito interessante, né? Ele começa a ficar bonito, a vida também vai melhorando, as condições de vida, porque a gente diminui a geração de confusão ou de sofrimento, pelo menos em alguns níveis a gente vai tentando, né? Mas num sentido mais amplo, a vida ela vai dando uma melhorada. Aí aquilo vai ficando aparentemente com uma cara um pouco melhor. E o caminho também, a gente vai gerando também um apego ao caminho, né? Aí você não pode nos deixar. É tão bonito aqui, né? A gente vai a uma festa, a gente não sabe o que vestir. Aí começa a ter um aspecto quase que sedutor também dentro da realidade. Mas o pequeno era malandro. Aí ele pensou, eles são tão sérios, uma festa deveria ser divertida. Eu me pergunto se alguma vez eles já deram uma risada ou eles ouviram uma boa piada. Então a gente fica sério dentro do caminho. Né? A gente fica sério, mesmo quando a vida fica boa, a gente fica sério. Então o menino perguntou a eles. O menino foi brincar. Por que o leão não come o palhaço? Aí o casal parou e refletiu sobre a questão por um longo minuto, sem se mover. Aí o pequeno menino respondeu: porque os palhaços têm um gosto engraçado. Parecendo confusos, o casal eles olharam para o outro e então caíram na gargalhada. De fato, eles nunca tinham ouvido uma piada. Enquanto rolavam de tanto rir, o pequeno menino passou discretamente por eles e entrou pelo portão oeste. Vocês observem, o menino, ele é malandro. Então, ele não vai dar ensinamento, ele não vai bater de frente, ele não vai fazer força, ele não vai tentar convencer, ele não vai brigar, ele vai rir daquela situação. E ele vai passar discretamente. Então é como se fossem portais, né? É muito bonita essa imagem, né? Tem um portão oeste, né? Uma coisa assim, Game of Thrones, tem um portão gigante. Mas é um portal que a gente vai atravessando. E ele tem um aspecto muito corajoso, né? Destemido, que é uma coisa que precisa no caminho. Se não tiver essa fibra, é muito difícil avançar. Porque é como se a gente baixasse a cabeça para o karma, né? Isso não é interessante. Então o menino, ele tem um destemor e tem um bom humor junto, que é o que a gente precisa. Ele não leva a sério, então ele desconfia, ele vai sempre desconfiando das coisas, ele desconfia da realidade, ele desconfia do que se apresenta. Mas ele não se opõe também. Ele vai indo. Quando ele vê, ele atravessa o portão. Aí logo o pequeno menino chegou ao portão do norte. Esse aqui é muito bom. Lá havia um grande armazém, repleto de bens de todos os tipos. Ministros, vestidos com longos mantos e chapéus pontudos, corriam de um lado para o outro, com livros de contabilidade e canetas, tomando nota de tudo. Eles gritavam um para o outro: você contabilizou isso? Você contabilizou aquilo? O pequeno menino disse, no meio daquela confusão, né? Ele disse: olha, eu tenho que chegar ao topo do castelo para liberar a lua, libertar a lua. Aí os ministros retrucaram: não nos perturbe, nós estamos ocupados demais. Nós temos que contabilizar tudo, apresentar os nossos resultados ao rei. Você já imagina quem é o rei. Ou seja,
o caminho ele vai ficando sério, e é muito interessante essa imagem que ele traz, os vestidos com longos mantos e chapéus. Então começa a surgir esse Sansara, como ele está falando do Vajrayana, aí começa a surgir os templos, as chubas, aí tem os mantos, aí tem os mudras, e aí tem as recitações dos mantras. Você já leu isso? Você já estudou aquele texto? Você já recitou tantos mantras? Você já fez retiro? Quanto tempo de retiro você fez? Quantas horas de prática você faz? Aí o menino diz assim, olha, eu quero atingir iluminação. Aí ele diz, não perturba a gente, que a gente está preocupado aqui com a nossa burocracia. A gente tão sérios, né? Não perturba, a gente está ocupado demais aqui, né? Não perturba a gente com isso. A gente tem que contabilizar tudo e apresentar para o rei. Eu imagino quem é o rei, né? O nome já denuncia o nome da história, né? Aí o menino viu como eles estavam acelerados. É muito interessante essa imagem, né? Ou seja, a gente quando entra numa coisa dessas, a gente entra num looping, a gente fica acelerado. A gente começa a ficar com ansiedade, a gente fica angustiado. Eu não li aquilo, não fiz aquele retiro, não recitei aquilo outro. Aí começa a ficar acelerado. Aí o menino vai brincar com isso. Ele diz assim, você contabilizou isso? Será que você não deixou aquilo ali passar na sua contagem? E isso, e aquilo. Muito irritados, os ministros entraram num turbilhão de atividade ainda mais frenética. Distraídos, eles não perceberam o pequeno corpo esgueirando-se pelo portão do norte. Não tem como resolver essa parte, pessoal. O menino deu uma olhada e disse, isso aqui não tem importância, e pluft, passou. Foi embora. Tem uma malandragem nisso, né? Se ele fosse um praticante do caminho da perfeição, ele ia ouvir o que os outros dissessem para ele e ele ia dizer, não, então vocês disseram não, então eu vou obedecer, eu quero fazer tudo direito, então não é não. Ele nunca fez isso, né? Ele deu um jeito. Agora, o pequeno menino chegou à sala do trono. Agora começa o anticlímax. Chegou à sala do trono, no centro do castelo. Sentado no trono estava o majestoso rei, que o cumprimentou. Bem-vindo, meu súdito. É muito bom que você tenha vindo me visitar. Como um súdito leal, você deve curvar-se diante de mim e permanecer aqui para me servir. Então ele cria essa imagem do ego, né? Esse grande eu, que é o rei. E aí a gente faz prostração para esse grande ego, né? Deveria. O menino agindo como se estivesse prestes a curvar-se. O pequeno menino olhou cuidadosamente para toda a sala e viu que havia alguém atrás do trono. Juro, sim. O pequeno menino parou e disse ao rei, não, é você quem deve se curvar. Você deve se curvar ao conselheiro espiritual que está atrás de você. Ou seja, esse grande eu, aqui no caso vamos dizer o grande praticante, isso aqui é como se fosse um preâmbulo depois do que vai se tornar uma matéria espiritual. Esse grande ego desse praticante que quer atingir iluminação tem um conselheiro espiritual. Esse conselheiro espiritual, se a gente fosse usar essa imagem assim, quase de desenho, né? É como esse grilo falante que a gente tem num canto da mente que fica falando para nós assim, olha, amanhã você deveria acordar mais cedo e fazer prática. Você deveria fazer um retiro. Ele é um gravador que fica nos lembrando dos ensinamentos e que fica falando, olha, o Lama já contou tal isso, já contou sobre essa coisa, isso aqui é coemergente com a sua mente. Então tem um grilo falante que fica lá, né? Ele fica ouvindo ensinamento, podcast, assistindo retiro e assim por diante, né? Aí o nosso eu, ele vai lá, ele vai inflando com aquilo, né? Aí o menino olha para o rei e diz, não, você tem que fazer prostração para esse aí, que fica lhe dando esses conselhos que você acha então que você estuda. Aí o rei ficou envergonhado. Ele admitiu, você está certo, eu devo me curvar a ele. Enquanto o rei se curvava diante do seu conselheiro espiritual, que era o verdadeiro poder por trás do trono, o pequeno menino correu, tchuf,
contornando o trono e ficou frente a frente com o conselheiro espiritual. Aí ele driblou o rei, que não tem importância nenhuma, e ficou frente a frente com esse conselheiro espiritual. Aí tem o debate. O conselheiro espiritual era alto, imponente. Ele proclamou: eu estou no comando de tudo. Eu faço tudo acontecer. Ele é o caminho, né? Ele é a sensação do budismo inteiro. Eu faço tudo acontecer. Aí o pequeno menino disse: olha, eu tenho que chegar ao topo do castelo para libertar a lua. Não. Como eu disse, sou eu que faço tudo aqui, respondeu o conselheiro espiritual. O pequeno menino exclamou: eu sei de uma coisa que você não é capaz de fazer. Ele vai enrolando todo mundo. Vá em frente e me diga. Não há nada que eu não possa fazer. Vangloriou-se o conselheiro espiritual. Claro, ele já ouviu que as coisas são vacuidade, ele já sabe que tudo é dharmakaya, já sabe tudo, não tem nada que eu não possa fazer. Aí o menino enrolou ele, né? Ele disse: então tá, primeiro nós temos que ir até o topo do castelo, disse o pequeno menino. Aí eles foram, eles subiram até o topo da torre em silêncio. Uma vez eles chegaram ao terraço, no topo do castelo, o conselheiro espiritual demandou: muito bem, qual é o meu desafio? Primeiro, fique em pé sobre o muro, disse o pequeno menino, gentilmente. O menino observou enquanto o conselheiro espiritual escalou o muro e ficou em pé, com uma grande confiança, sobre a beirada. Ele estava se achando, né? Então o pequeno menino gritou, repentinamente: eu aposto que você não consegue saltar. Sem pensar por nem um instante sequer, o conselheiro espiritual saltou no espaço e caiu, desaparecendo de vista. Ah, ele se livrou do caminho, que é o mais difícil. Porque é como fazer o trajeto aquele no barco, né, do Paramita. De atravessa para outra margem, mas a gente ficou tanto tempo dentro do barco que a gente se identificou com o barco, a gente gerou apego ao barco. É o filtro no qual a gente olha para o mundo, os referenciais. A gente está profundamente dominado por isso também. E aqui o menino se livrou do caminho, porque o caminho não é a iluminação, o caminho é o caminho. É um remédio. Aqui ele se livrou do remédio. Jogou do topo do castelo, ele jogou, desapareceu de vista. Instantaneamente, quando ele faz isso, o que acontece? Parece que é uma tragédia. O castelo desapareceu, a lua foi liberta e o pequeno menino caiu sobre a terra. Ele sentou-se no chão como se nada tivesse acontecido. Ele acordou. Só isso, ele acordou. Nunca aconteceu nada. Ao final da noite, ele assistiu com grande deleite o sol levantar-se no leste. Então essa é a história. Aí a gente faz uma viagem super longa, parece que vai acontecer um monte de coisa. Aí não aconteceu nada, nunca aconteceu nada. Foi só isso. É como acordar de manhã, no meio de aquela coisa toda, a gente olha assim, encosta. Onde é que estava aquilo? Nunca teve, né? Então, essa é a visão que toma o final do caminho para olhar para todo o caminho, né? E tem essa habilidade gigantesca de começar com era uma vez um menino que vivia não sei onde, né? Então ele, em vez de ele ficar falando das escolas, assim por diante, ele toma a experiência para refletir sobre o caminho, para refletir sobre as etapas do caminho, para refletir sobre os obstáculos do caminho que surgem, né? E que a gente fica preso e ele vai encontrando essa linguagem que a gente sempre vai encontrar obstáculos e ele tem essa qualidade de desobediência, né? De desobediência, que é muito bonita.
Ele vai desobedecendo e vai passando sem que ninguém olhe direito, ele passa. Porque se vocês pararem, ninguém vai dar autorização para a gente atingir a liberação. Ninguém vai dar. Uns por apego, outros por aversão, ninguém vai dar. A gente é que vai ter que fazer a coisa acontecer, né? Então, é uma imagem bonita, né? Eu vou mandar para vocês aqui o link. Depois a gente bota lá no Canvas, né? Então é isso. Então, com isso, a gente encerra esse 4º capítulo, né? Tem mais 2. Mais 2 ainda. Mas se alguém quiser dizer alguma coisa, está aberto, por favor. Oi, Angela. Oi, boa noite, Boa noite. Lorinha. Então, boa noite, Henrique. Achei linda essa história demais, então. Mas eu me lembrei assim, enquanto você estava falando, você falava também de outras histórias. Achei interessante que no começo ele fala que estava lendo O Pequeno Príncipe, né? O Aham. próprio Michel, né? Eu achei tão legal essa vinculação com tantas outras histórias que a gente ouve aí, né? De Uhum. diversas, enfim, origens, né? Aí, mas eu me lembrei do rei, daquela roupa nova do imperador, também, né? Que, na verdade, eu gosto mais do título que diz assim, o rei está nu. Acho Uhum. que vocês conhecem essa história, né? Então é um pouco isso também, né? Essa coisa de se despir de todas as ideias que a gente tem preconcebidas e enxergar a coisa desprovida mesmo de todos esses adereços, né? E seguir um pouco, eu vejo muito menino assim, né? De seguir um pouco aí o que. Eu não quero falar que é uma coisa intuitiva, né? Mas é uma coisa que, enfim, que a gente nem É. sabe exatamente. E vai, né? Acho que você frisou isso quando você conta e você comenta, assim, bem sutilmente, né? Eu percebo um pouco o seu estilo, assim, que é bem sutil, mas vocês, ele vai indo, né? Ele vai indo, né? Então, eu achei bem legal e quero, enfim, agradecer que realmente foi assim, acho que como a gente chega assim, diz, poxa, valeu, valeu, isso aí já valeu tudo que a gente, como você disse, queimou as pestanas até aqui, né? Essa história, ela coroa isso aí para a gente de alguma forma, né? Com esse desprendimento, assim, achei bem legal. É. Era É muito, muito criativo, né? Muito habilidoso da parte dele. Tem muita. É como se cada vez que eu leio eu fico vendo outras coisas. Isso que é legal de revisitar essa história, né? Porque a gente vai vendo coisas novas sempre. Muito legal aquilo. E principalmente o jeito, né? Que é totalmente indireto. Ele conta uma história como quem não quer nada. Quem pegar, pegou. Né? Eu acho muito bonito esse método. Às vezes aquilo vai pegar muitos anos depois, mas já é o que importa. Oi, Márcio. Oi, Henrique. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Queria mais uma vez agradecer por todos esses ensinamentos. O ensinamento da semana passada mesmo foi uma coisa grandiosa, assim, a sensação que eu tive até de motivação para o caminho, enfim. Mas essa história de hoje me lembrou de algumas coisas que eu vou tentar tomar um pouco de refúgio na sangue, que contar uma história pessoal.
Eu tenho um certo colega de trabalho, de vez em quando ele me manda uns projetos, e só que é meio difícil a relação com ele, assim. E nesses momentos a vacuidade fica difícil, porque, sei lá, ocorrem alguns atritos, assim, e é incrível como essas coisas nos carregam. E aí, às vezes, ok, aí, sei lá, me diz alguma coisa que eu acho que é inadequado, que deveria ser feito de outro jeito, e aí eu não sei, tá, mas tá abusando da minha inocência, ou, ou aí rola algum atrito e aquilo pega, me consome, eu não sei se eu tô errado, se eu tô sendo muito egóico em querer definir como as coisas têm que ser, ou se ele realmente é tóxico, se ele é tóxico a vacuidade também, como é que define o que é? Então gera uma angústia que entra num ciclo, assim. Então o castelo é muito grande, muito Uhum. construído, fica até confuso. Então, não sei, né, até que ponto a gente consegue elaborar onde a gente deve parar ou não tem resposta. É que ele contou meio rápido aqui, né? Como se ele passasse de porta como alguém que tá passando de fase no videogame, né? Tu vai ali, pluft, 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 matou o chefão e ganhou, né? Como se fosse assim, né? Mas é como tu dissesse, o castelo é grande, né? E aqui ele é como se ele tivesse só 4 portais, né? São muitos, né? São muitos. E a gente vai usando. Eu acho, por exemplo, o Metabávana é uma super malandragem, se tu parar para pensar. É uma super malandragem. De O menino ali fato, não chegou a usar, mas se a história fosse um pouco mais longa, não duvido que ele ia botar Metabávana ali como uma malandragem dessas. Aí a galera ia se distrair, puf, ele ia passar. O que, que é ele se distrair e passar? Ele se libera da fixação daquela bolha. A bolha se distrai, a bolha pluft, se distrai, isso que é se distrair e passar de fase, né? Mas é interessante que ele coloca que é passar de fase, tem um outro portão, aí sempre tem algum outro portal, né? Aquilo, a gente vai andando assim, né? Aí tu vai testando outras coisas, né? Então, Metabhavana eu acho que é uma artimanha super potente também. sim, exatamente, talvez a gente precise realmente trabalhar, né? Porque sempre há outras alternativas, assim, pensando de uma outra forma, porque voltando ainda para o mesmo exemplo, às vezes eu penso, não, tem que cortar relações, não precisa desses trabalhos que estão passando, não vai fazer diferença para mim. Mas eu penso, Sim. se simplesmente sumir também não vai gerar benefício para mim, nem para ele, nem para as outras pessoas que onde ele trabalha, não sei. Uhum. Pelo menos também, sei lá, me vejo numa posição boa criando coisas que vai ajudar outras pessoas, no fim das contas. Uhum. Enfim, é complicado. Mas e uma outra coisa que eu fiquei pensando na história também, nessa coisa da parte que se chega no salão de festas, né, que convidam para festa e que o Dharma talvez fique muito complexo e interessante, né, como você mencionou. Às vezes é complicado no nosso caminho, pelo menos eu vejo no meu caminho, não generalizar. Às vezes a impressão que eu tenho é que, sei lá, a única coisa que importa é o Dharma, vamos estudar só o Dharma. Eu podia estar estudando outra coisa, afinal, não tenho outro objetivo, mas também é engraçado pensar que se eu não me interessar por outras coisas, também não vou saber como interagir com os outros seres, como alcançar eles. Por exemplo, uma vez teve um exemplo de um próprio SEB, de um mediador, assim, o que é fala inútil, né? Os assuntos da televisão, será que é tudo fala inútil? Uhum. Talvez boa parte seja, não sei, mas o que é relevante realmente, né? Mas aí eu me pego em momentos assim que estou com outras pessoas em outros momentos e nada parece muito interessante, assim, isso que eles estão falando tem relevância e tal.
Mas até os budistas podem virar um saco, sabe? Sim. Eu tenho essa experiência também, assim, né? Às vezes cansa um pouco, né? Cansa, né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma viagem, eu não lembro onde é que eu estava. E aí, eu lembro que eu cheguei na cidade, era tipo na capital, assim, não lembro que estado que foi. E aí eu tipo, ofereci um retiro no interior. E eu ia dividir carro. Uma pessoa me pegou, eu acho que eram mais 2 pessoas dentro do carro, acho que eram entre 3 ou 4 no carro, que ia até o local do retiro que ia acontecer, tipo uns 3 dias, assim, no feriadão. Era num SEB, eu não lembro onde é que era. E uma das pessoas estava um pouco ansiosa, porque ela disse assim, cara, será que a gente vai ter que ficar ouvindo mantra de música a viagem inteira só porque o Henrique está aqui? Eu disse, olha, se tocar mantra, eu sou o primeiro a descer do carro, né? Por favor, né? Vamos ver outra coisa. Porque é como se a gente facilmente se torna um fundamentalista, né? Então é mais a questão de... enfim, é como que a gente está se relacionando com aquilo. O menino, ele tirava um sarro. De cada lugar que ele chegava, ele tirava um sarro daquilo, né? Ele não levava muito a sério. Essa que é a grande sacada dele, né? Ele não levou ninguém a sério, no fim das contas. Nem o primeiro, que estava com raiva, ele não levou muito a sério. Nem o ministro ele levou muito a sério, né? E nem o rei ele levou muito a sério, né? Ele foi passando por todo mundo. Então, é o quão pesado é o que a gente vai estar olhando, né? Mas a gente olha de uma maneira leve, como o menino fez, né? O menino foi driblando todo mundo, só porque ele conseguia olhar de um jeito mais descontraído, de um jeito mais leve, né? Mas se aquilo é pesado, aí a gente torna qualquer coisa um obstáculo, né? Então é mais sobre isso, sabe? O quão sério que a gente vai levar aquilo. E óbvio que isso entra um caminho dentro, né? Achar o ponto de equilíbrio. É, Muito obrigado. obrigado. Oi, Tamara. Oi, gente, boa noite. Oi, Henrique. Meu, adorei essa historinha, foi o máximo. Eu posso falar umas coisas que sei lá, que eu achei legal, assim, e só para compartilhar mesmo, e para perguntar também, porque tem umas coisas que eu não sei se se é a mesma coisa. Assim, o que eu notei? Que ele, o menininho, ele não se abalou, né, com nenhuma dos obstáculos que apareceu, né? Ele nem se surpreendeu, ele tirou sarro, que nem você falou, né? Aí isso me lembrou, assim, ação de poder, né? Que é uma coisa super difícil da gente conseguir, mas o menininho já tinha. E aí eu achei interessante que ele usou meio que a mesma arma com todos os obstáculos. Ele distraiu todo mundo, que é o que Sansara faz com a gente, né? A gente se perde porque a gente é distraído, e ele usou o mesmo veneno com os obstáculos, né? Eu achei isso legal. Aí, a outra coisa que eu queria falar é que no começo, assim, é uma curiosidade, que isso aconteceu comigo, não sei se aconteceu com as pessoas. Quando você começou a historinha do Era uma Vez um Menininho que era um arco-íris, aí eu fiquei super feliz, achei o máximo ele ser um arco-íris. Aí depois eu falei assim, ele morava sozinho, não tinha ninguém, aí já me deu uma tristeza. Aí você falou depois que ele era feliz, eu falei assim, mas como assim ele é feliz sozinho? Tipo, não deu assim, sabe? Mas, e aí, quando ele achou a pedra, eu achei que aquilo ia trazer mais felicidade para ele, mas, tipo, só trouxe mais preocupação. E aí, assim, eu fiquei curiosa, porque na história ele fala muito da iluminação, dos obstáculos para ele conseguir a iluminação. Mas ele não falou muito dele ajudando os outros seres, né? Porque depois que ele conheceu outros seres, ele não parou a atividade dele para ajudar os outros seres, que coisa que a gente faz. Aí eu fiquei pensando assim, né? Onde que está a Bodhicitta nessa história? Aí eu fiquei pensando, talvez pudesse ser na Lua, porque ele foi liberar a Lua. E também, assim, quando ele se liberou, ele acabou liberando todos os seres. Talvez seja isso também. Mas eu não sei, porque quando a gente não, né? Tipo, eu não. Mas, assim, quem encontra a iluminação, ele se ilumina, mas os outros não se iluminam imediatamente. Ele vai parar para trabalhar para os outros serem iluminados. Isso me confundiu um pouco. Aí, assim, eu não sei se existe, porque no começo da história só tinha o menino, o sol e a lua, né?
Aí, assim, o menino era o praticante. E aí, o Sol e a Lua, será que eram o quê? Fiquei pensando aqui o que poderiam ser o Sol e a Lua. Não sei se tem uma representação para eles. Aí foi isso que eu... Mas talvez tenha. Teria que perguntar para o Trumpa, né, o que ele imaginou. Mas se isso não fosse o ponto mais importante, né? Agora, isso que tu diz, eu acho que é o ponto central mesmo, né? Não é que ele não tivesse bodhicitta, mas é que na perspectiva dele ir para a iluminação, é como se fosse completamente incomparável com qualquer outro esforço, né? E não que ele não precisasse ajudar os seres, né? Mas é como se ele... o benefício que fosse surgir de estar desperto, ele não tem comparação com algum outro benefício que a gente possa oferecer no sentido relativo. Mas não é para desmerecer o sentido relativo, né? Mas o aspecto da própria iluminação, ele libera todos os seres instantaneamente, né? Eles acordam. Mesmo que os seres sigam acreditando nos seus castelos, é como se desse lugar ele tem meios hábeis que ninguém mais tem por estar vendo desse jeito, porque ele não está preso ao castelo, né? Não tem como comparar a ajuda de alguém que não está preso com a ajuda de alguém que está preso, está bem intencionado, mas está preso. Mas ele não está preso. E ele está do lado, com certeza, foi o que o Buda fez. Então, não é que ele desmerece o aspecto relativo, mas é que é como se os parâmetros não têm comparação, num certo sentido, sabe? E aqui é uma história curta sobre o Vajrayana, ele não se propõe a olhar para todo, ele não fala de Shamatha, por exemplo, né? Ele diz muito curto, assim, ele sentou, se acalmou, a galera se distraiu, ele fez isso. Mas é como se tivesse implícito que ele tem bodhicitta, né? Está implícito. Ele já deve ter praticado em outras vidas. Total. E eu posso fazer mais uma pergunta? Por favor. Assim, só um comentário rápido, assim, dessa historinha dá para fazer um livro ilustrado, bem legal, né? Não um desenho, dá para sair vários. Mas aí demora muito tempo, né? Imagina quanto tempo vai demorar para fazer um negócio desse. Mas a outra coisa que eu queria falar... Pressa. Eu tenho pressa, eu quero fazer logo. Mas, enfim. Da outra coisa que eu queria falar é da meditação, da prece. O que, assim, ele fala muito descansar né, em cada um dos elementos e das consciências. Aí eu não sei, ficou assim na minha cabeça mais ou menos, a vacuidade meio que... Eu fiz um paralelo, não sei se tem a ver, mas me surgiu assim. Tipo, a vacuidade me lembra descanso e bodhicitta me lembra ação. E aí tem que ter um meio termo dos dois, que seria o caminho do meio. Porque ele falou bastante descanso, 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 que é uma coisa que é difícil de a gente fazer, pelo menos para mim fazer. Mas ele falou bastante isso e me ficou na minha cabeça isso, tem que ter esse meio termo. Mas é que a gente não vai praticar todos os ensinamentos ao mesmo tempo. O budismo ele é totalmente contraditório, porque é tipo uma farmácia, o Lama usa esse exemplo, né? Farmácia, tu chega, tem remédio que faz a pressão subir, e tu tem remédio que faz a pressão descer. Não tem uma coerência, porque não tem como ter coerência. Eles são sempre para situações particulares, né? Então, por exemplo, a gente está sempre olhando pedaços dos ensinamentos, a gente não tem como pegar um que vai contemplar tudo, só a grande perfeição. Mas todos os outros, eles são sempre particulares. Então, por exemplo, aquele ali era um ensinamento de visão da natureza da realidade. Ele estava convidando a gente a descansar do esforço da gente estar sempre tentando, da gente estar sempre seguindo a mente, sempre bloqueando os pensamentos, correndo atrás dos outros. Você descansa disso, né? Se dê esse descanso. Só que o paradoxo é que quando você faz isso, você tem mais espaço para fazer bodhicitta, por exemplo. Mas um não anula o outro. A gente faz uma coisa, depois a gente faz outra coisa, depois a gente faz outra coisa. É sempre assim. Não tem um que vai resolver tudo, né? Por isso que chama caminho, é um percurso. Um percurso. É que assim, na minha cabeça ficou, quando você senta, você descansa e pensa na vacuidade. E quando você
age, você faz alguma coisa, você faz na sua vida cotidiana, você faz mais para bodhicitta, e aí dá para fazer até na festa, que nem o Márcio falou, dá para ir numa festa para praticar bodhicitta, de várias formas, eu acho. Não sei se eu estou pensando certo. Vai que dá, né? Obrigado, Tamara. Obrigada. Oi, Gustavo. Oi, Henrique, tá me escutando? Te ouço bem. Uhum. Ah, tá. Eu achei essa história muito interessante, né? E que assim, e me lembrou muito do que ele fala, né? Sobre isso, né? No livro Louca Sabedoria, né? Que ele, que ele quebra, né? Essa visão de sabedoria como ligada a alguém mais velho, né? Que adquiriu experiência, né? Ele compara a sabedoria a uma pessoa, a uma criança, né? Que está descobrindo o mundo, né? Então essa visão essa história, né, da criança me remeteu muito ao que ele fala desse livro, né? Esse livro comparando a louca sabedoria com uma criança, né? E também o que parece também com o Shuri Suzuki fala, né? Sobre mente de principiante, né? Então acho que sobre isso que ele também está tentando passar, né? Essa visão, né? Essa visão de alguém, né? De uma criança, né? Sobre isso, né? É só sobre essa observação, né? Que eu percebi, assim. Faz sentido. Obrigado. Oi, Vânia. Olá, boa noite. Boa noite. Na verdade, também é só um comentário sobre a primeira prática, né, da prece cidadela da sabedoria intrínseca. Eu gosto particularmente bastante dessa prece e é impressionante como ela é um roteiro completo, né, assim. Eu vejo ela como um roteiro completo, aí às vezes quando eu leio eu penso, gente, se eu fizesse só isso aqui, eu não precisava ouvir mais nada, não precisava fazer mais nada. Assim como roteiro de prática, acho que ali tem tudo, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que eu olho assim hoje também por conta de ouvir outros ensinamentos, né, de diversos mestres que ajudam a gente a olhar para aquela prece e entender ela como roteiro. E para mim, assim, praticando aqui nesse pouquinho, é claro, né, como a mente, ela está interferindo o tempo inteiro e a conversa que ela manifesta, né, assim, então quando está observando ainda os sons ou os objetos visuais, mas ali a mente, os pensamentos brotando e me distraindo e me carregando e eu tendo que voltar Aí eu volto para atenção mais para o visual, né? Assim, seguindo o roteiro. Falei, nossa, como a mente, ela domina tudo, assim, né? Nesse aspecto, ela se sobressai, assim. Eu nem conseguia, às vezes, prestar atenção no som, porque eu já estava distraída em algum pensamento que já tinha surgido, né? Então, mostra essa dificuldade para mim, assim. E também como falta chama, tá aí no caso, né? Falei, então, como distrai muito, né? Muitos pensamentos. Mas, enfim, é só para dizer que essa prática aí, ela é muito especial, né? Ela deveria só fazer ela. Obrigada por ter feito com a gente hoje. Dá para pegar e ter ela como se fosse num papel na frente mesmo, como uma sadhana, e fazer. Até o fato de tu ter ela escrita, embora, por exemplo, a gente possa lembrar de memória as frases, porque são curtas, né, e a gente vai fazendo, daqui a pouco a gente grava automaticamente, mas tem uma diferença da gente ter, às vezes, a gente mesmo escrever com a mão, assim, e ter um papel, é como se fosse um fio terra, nessa mente muito sutil que está alucinando, é como se tivesse um fio terra que a gente volta, né? Então, ter isso na frente. No Vajrayana se diz que os lamas eles são proibidos, por exemplo, de dar uma iniciação sem a sadhana na frente. Mesmo que eles saibam de cor e salteado a sadhana, mas eles precisam ter o papel na frente, eles têm que ter a sadhana escrita na frente, eles não podem
da iniciação sem ter ela escrita. E com certeza eles sabem de cor, mas é como se fosse uma garantia, vamos dizer assim, né? E isso super funciona como uma instrução de prática de roteiro também, da gente ter escrito, vamos dizer assim, né? Porque ajuda, é um fio terra para essa mente que está assim, ela estaciona um pouco, daqui a pouco ela vai, ela volta. Então isso funciona muito. E daqui a pouco tu pode pegar um ou outro obstáculo que tu te vê presa dentro de shamatha, por exemplo, né, dentro da tua meditação, e tu olha para ele desde a perspectiva desse roteiro, por exemplo. Aí daqui a pouco aquilo ajuda shamatha também. Então um pouco sim, shamatha ajuda a criar uma base melhor, mas ao mesmo tempo o pouco que a gente fizer dessa prática já vai ajudar também a destravar shamatha, ou obstáculos que a gente vai encontrando dentro de shamatha, né? Então um vai apoiando o outro nesse sentido. Interessante. Porque às vezes são momentos da vida, ou são relações, ou são coisas que estão surgindo que a gente nem sabe de onde, porque a princípio não aconteceu nada nas relações, a vida está assim, mas tem coisas que estão vindo. Então a gente pode pegar aquilo e olhar com esse filtro de um roteiro como esse, por exemplo, e aquilo ajuda a própria prática de meditação, vamos dizer assim, a ela ganhar estabilidade, ela ganhar qualidade nesse sentido, né? Aí uma coisa potencializa a outra, né? Por isso que é interessante sempre essa dobradinha, né? Em que um complementa o outro. Uhum. É isso. Obrigada. Obrigado, Vânia. Tamara, para a gente encerrar agora. Já está no horário já. Ai, desculpa, só lembrei de uma pergunta agora, depois que a Vânia falou, é sobre a prática mesmo. Nessa semana eu tentei fazer, e aí eu tentei fazer ouvindo o som, mas que nem, agora se deu instrução para a gente fazer igual da prece, que seria só ouvir e descansar na união do som com a vacuidade. E eu entendi isso de, tipo, não dar muita atenção, não ficar criando historinha. Só que quando eu fiz de um outro jeito. Como é que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Por exemplo, eu estava lá sentadinha. Aí eu vi um som. O som do WhatsApp fez um barulho, aquele ping, né? E aí já me veio um pensamento. Tipo, deve ser alguém que está me pedindo alguma coisa. Aí, tipo, eu identifiquei isso. Mas eu fiquei meio que forçando, assim, sabe? Identificar alguma coisa. E aí eu pensei que isso fez surgir o eu, né? A mente clasha. Tipo, eu e o outro que está tentando me acessar. E aí eu tentei pensar na Alaya, né? Que é tipo, por que eu penso isso? Porque eu tenho memórias de outras situações que aconteceram, e aí, tipo, isso gerou medo de alguma coisa que eu não possa fazer, ou estresse, que, tipo, tá toda hora alguém tá querendo alguma coisa, e a culpa por não conseguir responder o que a pessoa... Isso são horas também, né? Começa. Então, e aí assim, aí eu não sei se agora eu tenho que ficar tentando identificar esses pontos diferentes, porque eu tinha selecionado aquela frase que fala assim, ó, meditando sobre a natureza do vazio, de qualquer diferença entre substância entre os objetos da consciência, que é da percepção interna e do que é percebido externamente, a mente klesha é removida e a consciência sensorial é purificada. Aí eu achei que eu identificando essas coisas, eu poderia estar chegando mais perto desse negócio aí. Mas aí agora, ouvindo a outra instrução, parece que eu tenho que meio que, tipo, ouvir o som e desencanar, tipo, como se fosse abaixar o volume. Tipo, deixa ele tocando e eu meio que ignoro, assim, eu fico... Aí eu evito de criar todas essas histórias. Aí eu não sei qual que é a melhor opção, se as duas opções devem ser feitas em momentos diferentes. Difícil. Eu acho que é um pouco complicado, sabe? Eu tinha que simplificar isso daí. Porque o ponto é assim, tu tá parada, né? Eu tava aqui, aí por exemplo, um barulho de um carro, né? Aí, por exemplo, eu tô parado, aí vem um barulho de um carro. Aí tem um barulho. Eu aqui, estrada de chão, barro, terra, né? Aí tem um barulho como se fosse de um cascalho, assim. Então, na verdade, o que eu ouvi foi um barulho de cascalho. Aí eu não ouvi um barulho de cascalho, eu ouvi um carro. Isso já é o pensamento especulativo, um carro. O que é a prática? É a gente
se surpreender que teve só um ruído e brotou de onde? Buf, um carro. Aí vem, mas quem será? É um outro pensamento especulativo. É só isso. De que incrível! É só isso. É repousar, descansar nisso, nesse reconhecimento. É só isso. Que incrível! Isso não tem base. Pode ser qualquer coisa. É só isso. Então isso é como se fosse uma mente de espanto, né? No bom sentido da palavra, né? Que reconhece com espanto. Que incrível! De onde vem isso, né? Então é mais simples, é mais direto. Que incrível. Então tu não nega o som, tu não nega o pensamento especulativo, mas é como se tivesse um maravilhamento de como que isso surge de maneira luminosa e ao mesmo tempo aquilo não pertence ao som, não pertence ao som. Aí essa é a contemplação muito curta, como está aqui nesse ponto, é muito curta. É como se fosse um maravilhamento de perceber isso, né? E aí a gente só solta e fica naquela experiência, uma experiência aberta, uma experiência aberta. Aí vão surgir outras coisas, aí a gente tenta manter isso, a gente se distrai, daqui a pouco a gente retorna. Então a gente vai se familiarizando com isso, né? Então aqui, como foi falado ali, é mais curto, sabe? É mais direto. É mais direto. A gente não precisa dar essa volta toda. Mas essa volta toda é mais o estudo, né? Acho que essa volta toda é para fazer quando eu não estou sentada meditando, quando eu estou escrevendo, lendo livro, essas coisas, né? Pode ser que funcione, mas aos poucos tu pode tentar no meio do dia também, se tu conseguir te recolher a tua atenção para dentro um pouco, tu conseguir desacelerar um pouco, tu consegue recuperar essa experiência de se dar conta de novo. Tu vai te familiarizando com isso. Só isso. Quando você fala só isso, parece que é tão simples. Mas Dudjom Rinpoche, ele diz, é tão simples que é difícil de acreditar. Esse é o nosso problema. Porque a gente diz, não pode. Esse é o nosso problema. A gente gosta de complicar as coisas, por isso que a gente está estudando. Porque a mente, ela diz, não pode ser assim. Então esse é o nosso problema. Diz, não. Eu primeiro tenho que fazer tantas mil recitações e retiros e prostrações e ler tantas coisas e depois de não sei quantos anos, aí a gente vai indo. Tá certo que, num certo sentido, a gente vai precisar ganhar experiência de familiarização, né? Mas, por outro, a gente adora complicar as coisas, a gente adora. Pá, como a gente gosta. Não precisaria, né? Mas é isso, a gente já passou bem do horário, a gente vai se despedir agora. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Luk Chosum Ring Luk Chedzan Nisa Sum Chapar Peldro Juju Sunam Adan Hidrau do Sung Show.